Eu preciso de um milagre, necessito de um milagre. Eu não saio daqui enquanto eu não ver um milagre. Graça e paz do Senhor Jesus a todos, bem-vindos novamente ao canal Palavra de Deus Diária. Se você ainda não está inscrito no meu canal, inscreva-se, não esqueça de deixar o seu like, um compartilhamento e, se possível, um comentário. Se você gostou ou não gostou do capítulo, se você entendeu ou não entendeu. Nós estamos hoje em Números capítulo 16, um capítulo muito triste da história de Israel. Esse capítulo vai deixar você de cabelo em pé, pensando, meu Deus, o Senhor, Ele sabe ser bravo. Ele é muito bom, maravilhoso, mas tem coisas com a qual Ele não lida bem. E sabe com o quê? Com rebelião, com pessoas que não confiam, com pessoas que são desobedientes, com pessoas que não aceitam liderança que Ele colocou. Vamos prestar atenção nesse capítulo que tem muita coisa boa e interessante que vai nos fazer aprender a fugir e nos refugiarmos na graça para escaparmos da ira do Senhor. Então, nesse capítulo, o que impera? Rebelião e desobediência. Não importa quanto que Deus se manifeste ao povo, quanto que Ele demonstre seu amor, seu poder, sua força, seu cuidado, nossa carne é terrível, ela não se converte. Cada vez mais fica claro que se Deus não enviasse o Espírito Santo sobre a nossa vida, ninguém jamais se salvaria pela lei, porque a lei, ela está sujeita, a carne está sujeita à lei, mas pelo Espírito nós conseguimos ter domínio próprio, que é uma das características, é uma das funções do Espírito Santo, né? Os homens têm um coração duro, obstinado, todos nós, como era aquele povo de Israel, que você vai notar aqui, como que era a atitude deles, apesar de Deus estar fazendo tudo o que fazia, porque Deus não se manifestou a eles com poucos sinais, com poucas maravilhas, mas com muitos sinais. Lendo esse capítulo por capítulo e estudando, eu vejo que os capítulos são mais ou menos como a nossa vida, né? Um dia está de paz, um dia de vitória, um dia de bênção, e nos outros é de derrota e é de tristeza. E tudo tendo uma única raiz. A vitória que vem do amor, do zelo, da obediência ao Pai, e a tristeza, a desgraça, a miséria vem do quê? Da rebelião, da desobediência e do enfrentamento ao Pai. Não se enfrenta o Senhor. O Senhor tem que ser obedecido, não enfrentado e muito menos questionado. Por que o Senhor levantou esse? Por que o Senhor levantou aquele? Por que o Senhor não levantou a mim? Mas vamos lá. Aqui os rebeldes são Coré, que era neto de Coate, e Datã e Abirão, filhos de Pelete da tribo de Ruben. Versículo 1. Eles e mais 250 homens se levantam. Príncipes da congregação, não eram qualquer um, não eram homens da assembleia mesmo, homens de posição. Eles se levantam contra Moisés. Vejam bem, se não era qualquer um, se eram homens valorosos, se eram homens também levantados pelo Senhor, então você percebe aí que aquela rebelião era muito séria aos olhos do Senhor. Se o Senhor não corrigisse aquela rebelião que começou na cabeça, começou nesses que eram cabeça, o que aconteceria se aquelas pessoas que vissem a rebelião se aliassem a eles e fossem abaixo deles? Isso poderia causar uma rebelião sem fim no meio do povo. Às vezes, a traição vem de que você menos espera. Vem daqueles que estão do seu lado, aqueles que deveriam te defender. Essa é a nossa carne, meus irmãos. Esse é o nosso coração. O nosso coração é rebelde, nosso coração é insensato. Confia nele para ver aonde que você vai parar. Então eles questionaram a autoridade de Moisés e perguntavam por que ele foi elevado mais do que eles, se eles também eram santos. Versículo 3. Exatamente como tinha feito a Miriam e o Arão. E olha que com certeza eles tinham visto muito bem o que aconteceu com eles. Mas não adianta. A Bíblia está cheia de exemplos de insubordinação
que terminam em morte. Mas o coração do homem é assim, é a natureza do homem gritando, querendo falar, querendo se insurgir contra o Senhor. Moisés então cai sobre o seu rosto, ele fica, toda vez ele fica muito insatisfeito com aquele povo, muito infeliz, ele cai no seu rosto. Versículo 4, e diz a eles que no outro dia o Senhor ia fazer saber a eles quem era dele e quem é o santo que o Senhor mesmo escolhera. Versículo 5, pede para eles que eles pegassem incensários, Coré e todo o grupo, e acendessem aqueles incensários, colocassem diante do Senhor para que ele escolhesse quem ele quisesse. Basta, filhos de Levi, disse Moisés, já chega, hein? Agora vocês vão colocar os incensários diante do Senhor e o Senhor, vai escolher quem ele quiser. Versículo 7. Moisés ainda os faz lembrar se eles achavam pouco que Deus os tivesse levantado para administrar o tabernáculo e estar perante a congregação e ministrar a ela. Versículo 9. Vocês acharam pouco o que Deus deu de função para vocês? Se além disso eles ainda queriam o sacerdócio, colocando-se contra o Senhor, contra Arão e murmurando. Versículos 10 e 11. E não é assim que acontece com a maioria dos homens? Mesmo que eles estejam colocados em altas posições de eminência, em lugar de destaque, estão sempre olhando para aquele outro que está acima deles, para aquele que, na opinião deles, Deus exaltou mais do que a eles, e que eles é que mereciam aquela posição. Veja bem, o insatisfeito coração do homem, o ingrato coração do homem, o enganoso coração do homem, nunca se farta do suficiente, do mais que suficiente que Deus lhes dá. Moisés então chama Datã e Abirão, filhos de Eliabe, mas esses também disseram que eles não subiriam a possuir a terra não, que Deus lhes prometera, e ainda por cima não se subordinariam a Moisés. Versículo 12 e 13. Moisés então fica muito irado, ele fica muito bravo. Aquele homem que sempre foi manso, sempre pronto a interceder por aquele povo, tinha chegado no seu limite. E ele diz ao Senhor que o Senhor não aceitasse a oferta deles, como ele nunca tinha pedido nada a eles também. Versículo 15. Aí ele diz a Coré que ele e seu grupo se pusessem diante de Deus no outro dia com seus incensários diante da porta da congregação. Versículos 17 e 18. E assim eles fizeram. E Deus apareceu na sua nuvem de glória e disse que os consumiria na mesma hora. Versículo 21. Mas eles se prostraram e clamaram por misericórdia. Viu que o negócio ficou feio pro lado deles, porque o pecado era só de Coré. Então eles falavam, por que todo mundo tem que pagar se o pecado é só de Coré? E por que todos teriam que pagar junto com ele? Versículo 22. E o Senhor então fala a Moisés que fizesse ao redor da habitação, que eles ficassem, se posicionassem ao redor da habitação de Coré, Datã e Abirão. Versículos 24 e 25. Pede que todos ficassem longe da habitação deles, para que também não perecessem junto com eles. Versículo 26. Olha o que vai acontecer aqui. Eles então se colocam às portas de suas tendas com suas mulheres, filhos e crianças. Mulheres, filhos e crianças. Versículo 27. Então Moisés diz que Deus julgaria a causa entre eles e ele, o Moisés. Se eles morressem engolidos pela terra e descessem vivos à sepultura, era porque eles tinham conseguido irritar ao Senhor. Versículo 29 e 30. E quando ele acabou de falar aquilo, a terra abriu a sua boca assim e tragou todos, com suas casas, seus bens, sua família, e todos desceram vivos ao abismo. Versículos 31, 32 e 33. E todo Israel ficou apavorado, com medo de ser tragado também. Versículo 34. Então saiu o fogo do Senhor e consumiu os outros 250 rebeldes, engolidos vivos, e os demais queimados com fogo. Versículo 35.
O Senhor pede então para que os incensários que eram do tabernáculo fizessem com eles folhas estendidas para cobrirem o altar, para que servissem de sinal aos filhos de Israel. Versículos 37 e 38. E assim eles fizeram. Mas no outro dia, toda a congregação continuou murmurando contra Moisés, porque havia matado o seu povo, culpando a Moisés, né? Versículo 41. Deus diz a Moisés que saísse do meio deles, então, porque ele ia consumir a todos. Versículo 45. Mas Moisés pede a Arão que interceda por eles e que faça expiação pelo pecado deles, porque imediatamente, presta atenção, imediatamente, uma praga atingiu o arraial e Arão se colocou no meio da congregação para fazer cessar a praga. Versículo 44, 45, 46 até o 48. Dessa praga morreram sabe quantos? 14.700 pessoas. Versículo 49. Que impressionante, né, gente? Em um mesmo capítulo tem um terremoto que engole a família do Coré, Datão e Abirão, fogo que consome 250 rebeldes e ainda uma praga contra os outros que não temeram a Deus, mesmo vendo o que aconteceu com Coré, com Datã, e mesmo vendo a terra engolir aqueles homens e o fogo matar os demais. Parece que pelo castigo, pela praga, pelo terremoto, os homens não aprendem, não é verdade? Deus, então, pela sua infinita misericórdia, providenciou o amor, o perdão e a graça que está e estão até hoje sobre o Senhor Jesus. Se nem assim nós aprendermos, faça-me o favor, ou se nós entendermos, ou se nós não nos rendermos e não nos submetermos a Ele, seja por temor ou por amor, é porque realmente não há mais como encontrarmos o caminho de volta do coração do Pai. Porque você não entende de jeito nenhum, você não entende na dor, você não entende na graça, você não entende de jeito nenhum, nem na praga, nem na misericórdia, você simplesmente não entende. Então, que o amor e que a graça, e que não o terremoto e o fogo, com certeza, ou a praga, te convençam que o nosso coração precisa de cura, precisa de conversão, precisa de perdão do Pai, para que você não seja consumido. Então, não seja soterrado vivo, não seja soterrado pela sua incredulidade, não seja soterrado pela sua desobediência, não seja soterrado pela sua rebelião. Deus nos encontre, que o amor de Deus nos encontre livres, nos liberte, nos salve de nós mesmos e de todo o mal, vivendo, lendo, entendendo e aprendendo todos os dias, porque todos os dias, a cada capítulo, ele vai nos mostrando o que pode nos acontecer de bem ou de mal. A escolha é nossa. Deus coloca diante de você o bem e o mal, a graça e o perdão, a praga e a misericórdia, o desespero e o amor. Você escolhe de que lado você quer estar. Eu tenho certeza que você já escolheu o lado certo, você já escolheu o caminho certo. Com certeza, o caminho é Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Esse capítulo é um pouco longo, eu espero que você tenha entendido bem. Tudo que acontece, muita coisa num capítulo só, mas acho que deu para entender, né? Um abraço em Cristo Jesus. Amanhã a gente volta com Números, capítulo 17, se o Senhor nos permitir. Um abraço. Eu preciso de um milagre, necessito de um milagre. Eu não saio daqui enquanto